Obrigado. Obrigado, meus queridos irmãos, ovelhas do Senhor. É sempre um grande privilégio, uma grande responsabilidade estar aqui. O Senhor sabe o quanto pesa para mim ser porta-voz da sua palavra e fazer isso de maneira fiel a Ele, fiel ao texto sagrado, fiel àqueles que me ouvem. Então, que o Senhor seja conosco mais uma vez. Nós estamos num tempo muito, muito importante da vida cristã, do calendário cristão. Nós estamos nos preparando para recebermos a semana mais importante da vida de um cristão. A semana em que nós vamos trazer a memória de uma forma mais aprofundada a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É uma semana mais importante do que a semana do Natal. E como eu disse, é a mais importante do cristianismo. E às vezes, com pesar no coração, eu também chego à conclusão que tem sido uma das semanas mais negligenciadas pelo cristianismo. Temos, às vezes, nos envolvido com esta semana, não como cristãos devotos, mas tomado pelo aquilo que a cultura fez com essa data. Mas nós estamos aqui curvados diante de Deus, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós e nos leve, de fato, a vivermos como cristãos num tempo como esse e nos preparando para uma semana como a Semana da Paixão de Cristo. O meu sermão hoje é baseado num texto bíblico que talvez eu cite outros, mas a gente vai focar em Efésios capítulo 1. Versículos 3 até o 14. Efésios capítulo 1, versículos 3 até o 14. A palavra do Senhor nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Bendito Deus, dai-nos uma mente tomada pelo teu Espírito, um coração quebrantado pela sua graça, para entendermos aquilo que tu queres nos mostrar nesse texto hoje,
e para guardarmos essas verdades no nosso íntimo, para que por meio delas nós possamos viver de maneira que te agrade. Senhor, nós somos cristãos, lavados pelo sangue do teu Filho. Nós te rogamos que tu nos conceda a compreensão da amplitude da obra da redenção em Jesus Cristo. Fala isso conosco nesta manhã, Senhor, nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, sempre quando eu leio um texto bíblico, uma coisa que me chama a atenção é o contexto no qual esse texto foi construído. O que me chama a atenção é essa construção literária que chega aos nossos olhos, que penetra os nossos ouvidos, que busca o nosso coração. E essa porção da Escritura, junto com tantas outras, é uma das que mais me chama a atenção. Porque esse texto foi produzido em meio às cadeias. Esse texto foi produzido enquanto o apóstolo Paulo estava preso. Uma prisão, provavelmente, que o possibilitava escrever, criar, produzir. Me chama muito a atenção porque talvez qualquer um de nós, estando numa situação como a que Paulo estava, nós estaríamos muito preocupados com o nosso futuro, se seríamos absolvidos ou se seríamos condenados, e a condenação ali era a condenação à morte. Mas o que me causa surpresa, estranheza e admiração é que Paulo não demonstra preocupação com o seu futuro. Ele não esboça uma preocupação se ele seria absolvido ou condenado. Pelo contrário, ele esboça uma preocupação com a compreensão da igreja. E esta carta aqui aos Efésios, ela talvez seja uma das mais profundas de Paulo. Romanos certamente é a sistematicamente mais teológica de Paulo. Mas essa é a mais profunda. Aqui o corte é fundo. Aqui ele vai dentro. E nós, irmãos, nós empobrecemos a vida cristã quando nos carece conhecimento da grandeza e da amplitude daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Quando a gente carece de uma compreensão mais ampla, mais profunda do que foi a entrega do seu Filho por nós, quando a gente carece disso, nosso cristianismo fica ralo, superficial, muitas vezes indiferente, acostumados com rotinas religiosas. Nessa carta aqui, em algumas vezes, ele vai falar assim: por essa causa eu dobro os meus joelhos. Eu oro por vocês para que Deus conceda a vocês olhos iluminados. Que o coração de vocês tenha olhos iluminados para compreender essa grandeza. Ele aqui preso, ele fala: eu quero que vocês compreendam a profundidade, a altura, a largura do amor de Deus que se manifestou em Cristo Jesus. Aquilo que João escreve no seu evangelho de uma forma muito sintetizada, né? Deus amou o mundo de tal maneira, que fala que esse amor ele é imensurável, é de tal maneira, não dá para medir, não tem questão de quantidade nesse amor. Então, aquilo que João vai falar de uma forma muito sintetizada, em João 3,16, aqui Paulo está ampliando. Ele está falando de algo muito profundo. E o meu desejo, irmãos, é que neste sermão a gente seja encorajados a procurar compreender com mais profundidade o que é a nossa redenção em Cristo Jesus. Para não fazermos pouco caso da redenção. Para que a nossa vida seja uma resposta cultica, litúrgica a essa redenção, porque ela é maior do que você imagina, ela é mais profunda do que cabe na minha e na tua mente. E quando eu me debruçava nesse texto para falar,
Porque eu sei que a escola bíblica está falando sobre soberania de Deus, como um cristão reformado entende a soberania de Deus, e aqui a gente está vendo a soberania de Deus na redenção. E a gente precisa, então, perceber essa amplitude. E é óbvio, irmãos, que eu não tenho como esmiuçar todo esse texto. Se a gente fosse pregar detalhadamente esse texto aqui, o tempo que a gente tem não seria suficiente. Tal a grandeza, tal a profundidade, tal a transcendência dessas palavras. Elas são transcendentes, elas estão muito acima da nossa mente. E a graça de Deus acomoda essa revelação ao nível da nossa compreensão. Isso é um ato da graça de Deus. Por isso que o profeta Isaías vai dizer: seus pensamentos são mais altos, seus caminhos são mais altos. E Paulo vai dizer aos romanos: profundidade das riquezas, insondáveis caminhos, pensamentos. Como compreender o que é insondável? Como nos aproximar daquilo que é mais alto do que nós? Não somos nós que subimos, é Deus quem desce e acomoda essa verdade ao nível do nosso entendimento. Isso é a condescendência do amor de Deus. É que ele desce para estar com. É condescência. Ele desce e essa condescendência do amor de Deus faz com que a gente entenda aquilo que a nossa mente pecaminosa jamais entenderia. E como eu não tenho como explorar tudo, eu queria mostrar para vocês pelo menos 4 verdades que eu creio que nos aprofundará mais a nossa compreensão de redenção. Esse é o meu objetivo aqui. Tenhamos uma compreensão mais aprofundada do que é a redenção. Para quê? Para deixarmos de ser crentes meninos, para deixarmos de entender a igreja como um lugar de entretenimento, como um lugar onde eu vou para sentir alguma coisa, para sentir algum arrepio. Que a gente deixe essas meninices de lado, essa infantilidade de lado, e que saibamos juntos que estamos lidando com uma coisa muito profunda, que nós não poderíamos compreender se Deus não permitisse. E eu quero mostrar, então, 4 pontos de aprofundamento na compreensão da redenção aqui. E eu creio que se nós compreendermos isso, nossa vida cristã vai tomar um outro rumo, vai tomar uma outra maneira de caminhar. E é o meu grande desejo nesta manhã aqui com essa igreja que eu amo. Então, preste atenção, você que anota, né? A gente está falando do cristão autêntico, reformado, e a compreensão que ele tem que ter da amplitude da redenção, da grandeza da redenção. É um ponto interessante, antes de eu entrar. Irmãos, a nossa resposta a uma vocação está diretamente condicionada à compreensão que temos dessa vocação. O que leva esse homem a estar preso e escrevendo é a compreensão que ele tem da sua vocação, do seu chamado. Ele sabe que ele está lidando com algo que ele vai embora, mas vai ficar. O que ele está produzindo vai ficar. Ele sabe que ele vai embora. Então, isso tudo me chama muita atenção. E como inquieto que eu sou, eu fico inquieto e sempre preocupado se a igreja compreende o que é a redenção. Alguns atos, alguns comportamentos são próprios de quem não compreendeu nada ainda do que é a redenção. Quando a pessoa fala assim, eu não gosto de estar numa escola bíblica, não compreendeu o que é a redenção. Não sabe o que é isso. Está aí, está no meio. Mas esse homem estava preocupado com os Efésios compreendendo a soberania de Deus na redenção. Ele estava muito preocupado. Essa carta, ela é mais profunda, porque ela começa antes do tempo, ela começa na eternidade. Mais profunda. E Paulo quer chamar a atenção para a igreja de Éfeso, para os Efésios, e provavelmente para as igrejas que estavam à volta de Éfeso, inclusive Colossos. Ele quer chamar a atenção para um Deus que tinha um propósito eterno antes que a igreja existisse. Ele quer chamar a atenção para isso. Há um propósito eterno e esse povo chamado igreja é chamado para este propósito.
Então, compreender esse propósito é fundamental para a identidade da igreja e a identidade do cristão. Quando ele escreve no capítulo 5 sobre relações familiares, não pense que Paulo escreveu essa carta para falar sobre relações familiares. Ele quer falar sobre o propósito eterno de Deus. No capítulo 5 é como as relações familiares desse povo correspondem ao propósito eterno de Deus. A primeira coisa que eu queria chamar a tua atenção, dentro da profundidade da compreensão da redenção, é que ela tem um ponto de partida e ela tem um ponto de chegada. E tanto o ponto de partida quanto o ponto de chegada não pertence a este mundo. Não pertence a esse patamar terreno. Nós estamos lidando com coisas que veio do alto para baixo. Assim como foi a criação. Você vai lembrar das palavras de Jesus falando, eles não são do mundo como eu não sou. Eles estão no mundo, mas não são. Assim como o Pai me enviou, eu envio a eles. Então tem que haver uma compreensão mais aprofundada. Aonde inicia a tua redenção? Você que está aqui sentado me ouvindo. Onde inicia a nossa redenção? A resposta é antes que o mundo existisse. Irmãos, João, quando escreve Apocalipse, fala de um cordeiro morto antes da fundação do mundo. Jesus, quando era indagado ou questionado sobre ir à cruz, ele dizia, foi para isso que eu vim. Eu vim cumprir no tempo o que foi decretado na eternidade. Eu vim para isso. Eu vim para morrer. Eu estou morto na eternidade, agora eu vim cumprir essa morte no tempo. Se você olhar para mim comigo os versos 3 e 4, você vai perceber onde começa a nossa redenção. Ele vai dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. E no verso 4 ele diz assim, como nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos. Mas o quê? Irrepreensíveis. Aonde? Perante ele. Como ele faz isso? Em amor. É grande demais para nós isso. Amplia demais nossa mente. Não tem como olhar isso aqui. Esse homem está preso escrevendo uma coisa dessa. Uma profundidade dessa. Então, onde começa a nossa redenção? Antes da fundação do mundo. Qual é o destino da nossa redenção? Se ela começa na eternidade, é isso que eu quero que você guarde nesse primeiro ponto. A nossa redenção começa na eternidade. Agora, paralelo a isso, a nossa redenção caminha para a eternidade. Não é terreno. Porque se o verso 4 diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, ou seja, ele nos elegeu na eternidade, os versos 13 e 14 vai dizer até quando essa redenção se desenvolve no patamar terreno. Por isso que o primeiro ponto desse texto é você entender que a redenção tem o seu ponto de partida na eternidade e o ponto de chegada na mesma eternidade. Versos 13 e 14 ele vai dizer isso. Se referindo aos gentios, ele diz, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o que é fundamental para a redenção? Ouvir a palavra da verdade. Irmãos, desculpe eu insistir com isso. A redenção não vem por você sentir. A redenção vem por você ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa. É ouvir a palavra da verdade que ele chama de evangelho da vossa salvação. Nós não podemos, irmãos, entender com naturalidade igrejas abarrotadas de gente, com um ambiente festivo, com uma estrutura psicológica para prender as pessoas naquele ambiente, e que depois pega um texto solto e fala algo ralo, superficial,
que não dá sustento nenhum para ninguém e vicia essas pessoas a serem sustentadas por aquilo que sentem. Irmãos, enquanto eu tiver saúde e vida, eu vou pregar isso. A salvação vem pelo ouvir a palavra de Cristo, não é. A salvação não vem por sentir, a salvação não vem por entretenimento, a salvação não vem por aglomeração de pessoas, a salvação não vem pelo ambiente que você se sente bem, a salvação só pode vir se for pela palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação. Agora preste atenção, esse evangelho foi pregado para que aquilo que foi decretado na eternidade se cumpra, e para que o povo que nasça desse evangelho caminhe para uma eternidade. Então a gente tem eternidade passada e eternidade futura. Na eternidade passada ele nos elegeu. Na eternidade futura ele nos espera. Nós estamos indo para lá. Continua comigo no texto aqui. Vou repetir o verso 13. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. O que é um selo? É uma marca. Então você para de ser tolo e de ter medo da marca da besta. A marca que está contigo é o selo do Espírito Santo. Você não foi destinado para ira. Está claro aqui, ele não está nos destinando para a ira, ele nos elege na eternidade e nos destina para a eternidade. Por isso que Jesus vai falar assim: venham, benditos do meu Pai, venham para um lugar que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. É disso que a gente está falando. Então, reparem, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, e se referindo a esse Espírito Santo, ele diz, é o penhor, é a garantia. É o que te dá certeza. O que te dá certeza de estar na eternidade não é a quantidade, o volume do teu jejum, da tua oração, do teu joelho calejado. O que te dá garantia que você vai estar lá é o selo, é o Espírito Santo na tua vida. Ele é o selo, ele diz, ele é o penhor da nossa herança. E se você está com os olhos aí no texto que eu estou te orientando, você vai ver até quando ele faz isso. E ele diz, é até ao dia do resgate da sua propriedade, para louvor da sua glória. Lembra de Paulo dizendo, dele, por meio dele, para ele. Ele cria, ele desenvolve, ele leva para ele. Por quê? Glória seja a ele eternamente. Amém. O cristianismo tem que vir por lugar dele em nossas vidas, irmãos. Precisamos parar de misturar cristianismo com aquilo que a gente gosta. Cristianismo autêntico, cristianismo vindo da Escritura. Então, de onde vem? Onde começa a tua redenção? Na eternidade. Qual é a finalidade da tua redenção? Ou melhor, qual é o destino da tua redenção? A eternidade. E você, como bom leitor, vai lembrar da expressão poética de um salmo atribuído a Moisés, que é o Salmo 90. Salmo 90 fala assim, antes que o mundo fosse formado, antes que as coisas fossem criadas, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, pare e viaja comigo. A nossa redenção é decretada na eternidade, mas ela se concretiza no tempo. Nós somos o povo do tempo, rumando para a eternidade. Quem criou o tempo? Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus, e esse Deus da eternidade cria o tempo. Diz que o profeta Isaías, no capítulo 57 do seu livro, no verso 15, ele vai dizer, o próprio Deus falando pelo profeta, dizendo, eu habito em alto e sublime trono, eternidade, mas também habito no coração do contrito, tempo. É esse Deus que te elegeu. Você nem pensava em existir. Por isso, irmãos, um dos pontos
principais para a identidade cristã é a doutrina da criação, tão negligenciada hoje. Então, esse é o primeiro ponto. Você que está aqui, saiba, tem uma redenção para a tua vida. Você precisa compreender o que é a redenção. Só há redenção porque houve queda. Então, aqui a gente tem, neste texto aqui, nesta perícope, a gente tem os 4 grandes pilares da cosmovisão cristã. A criação de Deus, a queda que afetou essa criação, a redenção por meio de Jesus Cristo e a consumação no dia do resgate da sua propriedade. Aqui, a estrutura está diante dos nossos olhos. Minha oração a Deus, Senhor, eu preciso mostrar a eles a estrutura desse texto e o como ele fala profundamente a nós. E ao entendermos isso, irmãos, sabe qual é o meu desejo? Que a gente se sinta pequeno, que a gente reconheça a nossa infantilidade. Muita infantilidade, irmãos. Enquanto a gente atribuir presença de Deus no culto às emoções que sentimos, é porque nós estamos insistindo em sermos meninos, infantis demais. Tem pessoas que acham que o culto só é bom quando todo mundo sente alguma coisa. Irmãos, eu não vim aqui para você sentir, eu vim aqui para você ouvir, eu vim aqui para você entender. Se esse ouvir e entender produzir sentimentos saudáveis em você, glória a Deus. Porque são sentimentos, emoções oriundas da verdade e não oriundas de um ambiente programado para isso. Por favor, me entenda. A segunda coisa que você precisa entender desse texto, a primeira, a minha redenção, ela começa na eternidade e ela se finaliza na eternidade. Agora, o outro ponto que você precisa ir comigo para o texto para entender é que a redenção possui uma dimensão trinitária. O que é isso? O que é uma redenção trinitária? É que tem a ação do Deus Trino. Tem a ação de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Quando você olha para Gênesis, como é que você vê a criação? Olha o plural majestático, façamos. Olha a singularidade. E disse Deus, singular, façamos, plural. O que é isso? Um Deus único que subsiste em 3 pessoas. Pai, Filho, Espírito Santo. Por isso que ele diz, desçamos e confundamos. Plural. Quando você lê Gênesis 1, você vai ler assim. No princípio criou Deus. Quem criou Deus? Quem criou os céus e a terra? Deus. E como ele se manifesta nessa criação? De maneira trina. A voz do Pai é o verbo, Logos, Cristo. Por isso que João vai dizer, no princípio era o Logos, era só o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas pelo Logos. Todas as coisas foram criadas pela palavra. Todas as coisas foram criadas pelo verbo. Irmãos, se a criação veio pela palavra, a redenção também vem pela palavra. A palavra encarnada e a palavra anunciada. Então, em Gênesis, você vê Deus criando por meio do Filho, que é a palavra. E o que paira sobre tudo? O Espírito Santo. O que a gente tem ali? Pai, Filho, Espírito Santo. E na redenção? Como é que Marcos, Mateus narram, por exemplo, o batismo de Jesus? Jesus se batizar entrou em quê? O que havia? O Espírito pairava sobre o quê? Sobre as águas. Jesus está entrando nas águas. O verbo que criou se encarnou. E ele agora entra nas águas. O que paira sobre ele? O Espírito Santo. Qual é a voz que vem do Pai? O que a gente tem? Pai,
Filho, Espírito, água, recriação, redenção. Vocês compreendem isso? Eu sei que é mais do que a nossa capacidade de compreender, mas o Espírito Santo está aqui conosco. Ele há de nos fazer entender essas coisas, para a gente deixar de ser meninos. É os que Paulo fala nesta mesma carta, para que não sejais mais meninos agitados de um lado para o outro, pela astúcia dos homens que vão induzindo ao erro, que vão iludindo, que vão... Nós não podemos ser mais isso. Por que eu vejo a Trindade aqui na redenção? Porque o texto diz primeiro que o Pai elegeu. A eleição pertence ao Pai, ó. Assim como nos escolheu nele. Quem escolheu? Deus, o Pai. Quando? Antes da fundação do mundo. E nos predestinou para quê? Para Ele. Para ser o quê? Filhos. Veio para o que era seu, e os seus não conheceram, mas todos que o receberam tiveram o poder de se tornarem filhos de Deus, que não é da vontade da carne, nem da mulher, nem do homem, nem do varão, mas é determinação de Deus na eternidade. Por isso que Paulo vai falar aos Gálatas, é porque vocês são filhos que ele envia a vocês o Espírito do seu Pai que clama, Abba, Pai. Filhos, é por isso que João vai dizer assim, ó, quão grande amor tem ele por nós a ponto de nos chamar de filhos. De fato, ainda não somos o que seremos, mas um dia veremos o Pai, estaremos com ele para sempre. Nós estamos no tempo buscando a eternidade. Ele nos elegeu. Por isso que a Trindade começa com o Pai. Mas ele elege e quem redime é o Filho. Pai, Filho. Ele diz, final do verso 5 e do verso 6 do texto que a gente está lendo, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Ele é o mediador. Ele é aquele que estabelece, que cumpre no tempo a eleição eterna. Por isso que no verso 6 ele diz que isso é para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em quem? No amado. E no amado o que nós temos? A redenção. Quem redime? É o Filho. Por meio de que ele redime? Pelo seu sangue. Para que ele derrama o seu sangue? Para a remissão dos pecados. Para que remir os pecados? Como remir os pecados? Era segundo a riqueza da sua graça. Não é mérito. Não há mérito nenhum nós. Você não se autoelegeu. Ele te elegeu, não havia nem tempo, não havia nada, havia a eleição de Deus. Por isso que Paulo fala os decretos dele, os caminhos dele, os juízos dele são insondáveis. Quem conheceu a mente do Senhor, que possa ser seu conselheiro, quem foi que deu a ele primeiro para ser retribuído, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Cale-se o homem diante de Deus. Quem és tu que julga o seu Criador, como dizia Paulo? Quem és tu? Coloque-te no seu lugar. Então, é o Filho. O Pai elege, o Filho redime. Mas quem sustenta o povo redimido? O Espírito Santo. Por isso que no verso 13 ele diz, em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, vocês foram selados. E aqui está a garantia. Quem selou? Que selo é esse? É o Espírito Santo. Então vem contigo aqui. O Pai elegeu, o Filho redimiu, o Espírito sela e conduz. O Pai elege na eternidade. O Filho vem da eternidade para cumprir a redenção no tempo. Pai e Filho envia o Espírito Santo, que sela esse povo redimido, recriado, e o conduz de volta para a eternidade. Você está entendendo por que você está aqui? O que faz você sair de casa? Tem coisa mais maravilhosa do que ser cristão quando você entende cristianismo? Até quando nós vamos ser cristãos que não entendemos o que é o cristianismo? Até quando vamos ser salvos sem entender o que é salvação? Sem entender o que é redenção? Agora, tem uma terceira coisa. Eu falei que a redenção principia na eternidade, finaliza na eternidade,
e ela tem uma dimensão trinitariana. O Pai elegeu, o Filho redimiu, o Espírito sela e conduz. Isso significa, irmãos, que a tua vida devocional tem que ser uma vida devocional trinitária. A piedade cristã envolve a Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Essa doutrina peculiar ao cristianismo. Nenhuma religião do mundo pensa assim. Nenhuma. Só o cristianismo entende isso. E a gente precisa trazer isso para a nossa devocionalidade, sobretudo num tempo como esse, que nós estamos nos preparando para a Semana Santa. Eu rogo a você, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja pensando num feriado longo, pensando em comprar coisa, comprar dali, se divertir, irmãos. É a semana que você lembra que aquele que criou todas as coisas se fez carne para experimentar algo que não faz parte dele, da natureza dele, experimentar a morte que era tua. Ele vai derramar o sangue dele pela tua vida, e você não pode fazer dessa semana a semana de feriado longo. Você não pode ficar desejoso que chegue esse feriado para você ir para a praia, dobra teu joelho, chora diante do Senhor, adore ao Senhor, glorifique a Deus, reúne a tua família e diga o que é a paixão de Cristo, o que é a Páscoa do Senhor. Para isso você tem que entender. É mais profundo do que você imagina. E a terceira coisa, irmãos, é que a redenção não envolve somente a nós. Para tirarmos, talvez, desse pensamento que temos uma primazia. De certa forma, nós temos a primazia, mas nós não podemos pensar em salvação para nós. O texto aqui é rico em falar que ele nos elegeu para ele. Ele não nos elegeu para nós. Ele nos elegeu para ele. Em amor nos predestinou para ele, não para nós. Não é Deus para nós, somos nós para Deus. Não é Deus para o nosso propósito, somos nós para o propósito de Deus. Que em nome de Jesus Cristo a gente venha entender isso. A minha vida, tudo que envolve a minha vida é para o propósito dele. O propósito dele é eterno. Eu não conheceria o propósito dele se ele não revelasse. E ele revela, e essa carta fala exatamente desse propósito que é eterno. Por isso que ele fala diante da fundação do mundo. Mas não é só para nós. No verso 9, quando ele fala que ele derrama a graça, no verso 8 ele fala que ele, de uma graça que ele derramou abundantemente. É isso que está aí no final do verso 8. A graça que ele derramou abundantemente. No verso 9, ele vai dizer o que essa graça fez. E o que ele diz? Tirou a venda dos nossos olhos, desvendando-nos. O quê? O mistério da sua vontade. Irmãos, a infantilidade da espiritualidade cristã é quando nós insistimos em Deus para mostrar a Ele as nossas vontades. Será que Deus não conhece as nossas vontades? Mas certamente nós não conhecemos a vontade de Deus, porque é mistério, estava na eternidade com Ele. Como vamos conhecer isso? A graça, então, foi derramada abundantemente, tirou a venda, e o mistério da sua vontade passa a ser conhecido. É o verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, seu consentimento, sua confirmação, que ele propusera em Cristo. E lembrem, propusera em Cristo antes da fundação do mundo. A gente está vendo aqui o Deus Trino agindo. Então, esse mistério da vontade dele, nesse texto aqui, Paulo vai dizer qual é. Qual é esse mistério da vontade que foi revelado na redenção? E você vai ter que ter os olhos na criação. O que Deus criou? O que diz Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é Senhor de quê? Dos céus e da terra. A queda afetou todo o cosmos. E todo o cosmos é criado por Deus. Você acha que a redenção vai ser só para nós? A redenção é para todo o cosmos. A criação vai deixar de gemer. A criação vai deixar de chorar. A criação vai ser redimida do cativeiro, tal como nós fomos. E o raciocínio aqui, irmãos, é aparentemente lógico. Quem é que Deus criou para ser representante dele nesse reino cósmico? Nós.
Quem caiu? Nós. Quem foi afetado? Todo o cosmos. Se eu quero restaurar todo o cosmos, eu começo por onde? Por onde começou a queda. E onde começou a queda? No homem. Quem tem que ser salvo? O homem. Com vista de quê? Toda a criação. Deus amou o cosmos de tal maneira que deu seu Filho para que o cosmos seja redimido da corrupção do cativeiro. Meu irmão, minha irmã, tiremos os nossos olhos de nós mesmos. A causa dos males, a causa do seu adoecimento, a causa das patologias, das ansiedades que tem, é você e eu colocarmos os olhos constantemente em nós mesmos. Tira o olho de você, coloca o olho no que é eterno. Lembra no que o Senhor falou, não junta tesouro onde a traça come, onde a ferrugem destrói, onde o ladrão rouba, não seja tolo. Não junta tesouro aí. Teu coração vai embora. Você vai botar teu coração no tesouro falso, esse tesouro vai embora, teu coração vai embora e você vai desaguar em choro, tristeza, ansiedade, depressão, como temos visto, por falta de compreensão do que é a redenção. Ele vai dizer assim, no verso 10, qual é esse mistério? É de fazer convergir nele. O que vai convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos? Todas as coisas. Que coisas? Tanto as do céu como as da terra. É tudo. Não é você, bebê. Não é o teu quererzinho. Não é essa mentalidade pequena. É grande, é amplo, é profundo. São todas as coisas. Não é salvação para mim, é salvação para ele. Aquele que criou, recriou. Aquele que está em Cristo é nova criação, que a criação velha passou. Eis que se fez uma nova criação na redenção, da qual nós somos os representantes, o protótipo, o modelo dessa nova criação. Então, a terceira coisa é você entender que a redenção que começa na eternidade, que termina na eternidade, que é estabelecida por um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, é uma redenção não somente para nós. É redimir, restaurar tudo que Ele criou. Não pode ser pequeno. E por último, essa redenção, por mais que nos alegre, por mais que nos traga tudo de bom como pais com Deus, né? Essa reconciliação com Deus, esperança, fé, amor, a redenção nos traz isso tudo. Fé, esperança, amor, resiliência, capacidade de passar pelos momentos mais difíceis da vida. Como disse Paulo, depois de passar por tudo, inabaláveis ainda estarmos em pé. Essa redenção nos dá tudo isso. Mas o fim último dela é o louvor da glória do nosso Deus. Aí você vai entender dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, não a mim. Glória, pois, a ele. O que diz o salmista no Salmo 115? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome nós damos glória. Glória não pertence a mim, não pertence a você. A redenção não é para trazer uma glória para mim. É para que os redimidos vivam para glorificar aquele que elegeu, que cumpriu a eleição e que conduz. Por isso, preste atenção em 1 Coríntios 10, 31. Tudo que fizerdes, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Passei na faculdade, tem que ser para a glória de Deus. Consegui uma posição no mercado de trabalho, tem que ser para a glória de Deus. Meu casamento é dia tal, tem que ser para a glória de Deus. Fui ordenado ao ministério pastoral, tem que ser para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, não tem nenhum sentido.
O que não podemos, irmãos, é pegar aquilo que Deus nos deu e usar como justificativa para nos afastarmos dele. É falta de compreensão da fé. Como que é para a glória dele? Verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade, e ele faz isso a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, judeus, Nós, judeus, que de antemão esperamos em Cristo, que a promessa foi feita para os judeus, em quem também vós, gentios, que entraram, porque também era eleito, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, crido também nele, como nós cremos, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, e ele finaliza dizendo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Irmãos, que alegria eu tenho de ser um cristão. Que gratidão eu tenho no meu coração de poder compreender essas coisas que outrora jamais caberia na minha mente. Jamais. Eu concluo dizendo, irmãos, não basta estarmos na igreja. Não basta. Não basta frequentar programações. Não é suficiente sentir emoções no culto ou coisas do tipo. Não basta você ter uma função na igreja. É fundamental que nós compreendamos a fé. Eu repito, o que leva esse homem preso a produzir coisas é a compreensão que ele tem da sua fé. O que ele mais deseja é que a igreja compreenda a sua fé. Jesus falou que a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse conhecer a verdade, João 8, não tem a ver com ter informação sobre a verdade. Deixa eu insistir nisso aqui para você entender. Em João 8, 31, o texto vai dizer assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, ele não falou para descrentes. Para esse povo que havia crido nele, ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer aqui não é ter informação, é internalizar, é se apropriar, é se apegar a ela, é estar amalgamado à verdade, é ser povo que é coluna e baluarte dessa verdade. Você precisa compreender. O autor de Hebreus vai dizer, pela fé nós compreendemos que o universo foi criado do nada. Fé e razão andam juntos. Você tem que compreender a sua fé para nós deixarmos de sermos meninos agitados, indo de um lado para o outro. Irmãos, no nosso tempo isso está vergonhoso. Muita gente agitada por movimentos, por muita gente iludida. Muita gente iludida. Muita gente que fala assim, melhor estar lá do que estar no mundo. Mas aquilo é mundo. Você ainda não entendeu? É uma empresa que sobrevive de clientes, que os clientes precisam ser maniatados num processo psicológico. Por favor, irmãos, eu estou falando com a minha mente, com o meu coração. É, de certa forma, uma voz profética que está gritando, não se iludam, não se iludam. A verdade de Deus é imutável, o Senhor é imutável, ninguém bule com o Evangelho, ninguém mexe no Evangelho, ninguém é salvo fora do Evangelho, ninguém alcança a redenção fora do Evangelho, é somente pela palavra de Cristo, é somente pela pregação de Cristo, é somente pela loucura da cruz, não é por movimentos, não é por ambiente, desculpa eu insistir, mas a gente tem que acordar, irmão. Porque Deus trabalha muito na minha vida, que às vezes eu estou aqui, dando meu máximo para você entender, às vezes eu escuto uma frase que eu falo, chego em casa e falo assim, ainda não entendeu nada?
Preciso continuar. Então, irmãos, não basta frequentar, não basta sentir, não basta estar junto, não basta ser membro, estar membrado, não basta ter uma função. Tem que compreender a fé, compreender a amplitude da redenção, compreender as complexidades de uma demanda, compreender que o cristianismo não é para mim, que a redenção não é do tempo, é da eternidade, que é tão profundo que o Pai enviou seu Filho, que Deus se fez homem, que Deus, a morte não faz parte nem da natureza de Deus, nem dos planos de Deus, nem dos decretos de Deus, mas Deus teve que fazer homem para morrer, para derramar sangue. Isso é mais profundo, irmão. Você não pode pegar isso de qualquer maneira. Você dobra o teu joelho e fala: Senhor, me faça compreender isso, me faça compreender essa grandeza. Esses homens morreram por isso, enfrentaram guilhotina, enfrentaram a espada, enfrentaram fogo por causa dessa verdade. Você não pode, eu não posso, nós não podemos lidar com isso de forma superficial, reduzir isso a uma atividade religiosa, seja no domingo, seja lá em qualquer lugar. Não, é muito mais do que isso, irmãos. Perdoa-me se eu me expresso aqui derramando a minha alma, porque isso mexe muito comigo. Mexe muito comigo. Pedro diz assim: vocês precisam saber responder a quem pedir a vocês qual é a esperança da redenção de vocês. Paulo não orou para a igreja pedindo carro, pedindo casa, pedindo emprego, pedindo porta se abrindo. Ele orou para o Senhor dar entendimento. Ilumina os olhos do coração para que eles possam compreender. Cristianismo sem compreensão, irmãos, é bizarrice. Você saiu daí, eu tenho que respeitar você. Você saiu da tua casa para sentar aqui. Provavelmente você tem uma semana cansada, você está aqui. O meu maior objetivo, o meu maior desafio, minha maior responsabilidade é fazer você compreender o que faz você estar aqui. Por que você está aqui? E hoje você entendeu que você está aqui porque antes que exista esse mundo, há um Deus que te elegeu. Hoje você está aqui porque você compreendeu que aquele que te elegeu na eternidade veio te resgatar no tempo. Aí você compreendeu que ele te resgatou no tempo porque ele, que é da eternidade, se fez homem para viver no tempo, para resgatar você no tempo, para levar você para a eternidade. Você está começando a compreender isso. Hoje você está saindo daqui entendendo que a redenção não envolve só a tua vida, envolve todas as coisas que Deus criou nos céus e na terra. E hoje você está saindo daqui, suponho eu, compreendendo que não é para a tua glória. É para a glória dele. Não é Deus para você, é você para Deus. Não é teus propósitos para Deus, é você para os propósitos dele. Não é o teu império humano, é o reino dele. Isso difere tudo. Entenda. Por que você está aqui? Entenda porque você canta louvores. Entenda porque você está junto com um grupo de irmãos. Entenda por que ele te mandou evangelizar. Entenda por que você ora. Por que você tem momentos a sós com Deus. Entenda tudo isso. Você vai sair daqui, sabe o que te espera lá fora? Os dilemas da vida. Está te esperando lá fora. Talvez você saia daqui animado, você chega em casa, você encontra os problemas que tinham, está lá ainda, contigo. Você vai lidar com suas limitações, suas dificuldades, seus processos depressivos, suas inconstâncias emocionais. A realidade continua crua. Mas você, à luz do que você ouviu, procura exercitar uma coisa na tua vida. Conviva com a realidade visível, por mais cruel que ela seja, mas conviva com essa realidade visível, guiado por uma realidade não visível. Faça isso na tua vida. Olha para o alto. Olha para o alto. Porque no alto você foi eleito, para o alto você vai voltar.
Olha para o alto, põe os teus olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Não espere que as pessoas ao seu lado vão mudar para você ficar bem. É você que se eleva diante de Deus para lidar com as pessoas ao seu lado. Não pense que você, para ficar bom, as circunstâncias ao teu lado tem que mudar. Elas não vão mudar. É você. É você e Deus, é Deus na tua vida, o Espírito Santo na tua vida, é a verdade da redenção latejando no teu coração. É assim que você vai lidar com o mau humor do teu patrão, com a decepção com o teu irmão. É assim que você vai lidar com suas fragilidades, é assim que você vai lidar com as autodecepções, quando você se decepciona com você mesmo, porque você não consegue ser aquilo que você quer ser, que você prometeu ser, você não consegue estabelecer as mudanças que você, com muita sinceridade, disse que ia mudar, você não conseguiu. Olha para o alto. Você não está lá na eternidade porque você vai conseguir aqui. Você vai estar na eternidade porque você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ele te elegeu, ele te buscou, ele te conduz, ele te espera. Vou repetir. Ele te elegeu, ele te buscou, ele te marcou, ele te conduz, ele te espera. Ninguém te separa do amor dele. Você deseja honrar o Pai que te elegeu? Então, nesse momento, você vai olhar para a tua vida. Que compreensão você tem da redenção? Qual o desejo que você tem de conhecer isso mais profundamente? Pergunta para você, que tipo de cristão eu sou? Que tipo de cristão eu sou? Eu sou um cristão que eu tenho esperança eterna, mas eu fico lá na loteria querendo ganhar na Mega Sena. Então você não tem esperança eterna coisa nenhuma. Você está indo no mesmo barco. Olha para você, o que você quer da tua vida? O que você quer como cristão? Por que você entra nessas portas? Por que você canta louvores? Por que você chama teu irmão de irmão? Sai daqui falando, eu quero um cristianismo integral. Eu não quero uma coisa que eu sinto lá dentro, não. Eu quero levar comigo isso nos meus olhos, no meu semblante, na minha fala, na maneira como eu ajo, como eu reajo. Eu não vou errar mais não, pastor. Claro que você vai errar. É lógico que você vai errar. Mas quando você errar, tem esse Espírito Santo que te selou e fala assim, epa, errou. Você não devia ter falado isso. Você não devia ter agido assim. Ao invés de você argumentar para fazer o outro culpado, vai falar assim, Senhor, eu pequei contra ti somente eu pequei. Guarda-me, proteja, dá-me força para pedir perdão a quem eu preciso pedir perdão. Dá-me força, isso não está em mim. Bendito Deus, isso é grande demais para nós. Isso é muito... Excede a nossa compreensão. Excede o nosso entendimento. Um Deus que não precisa de nada, que é absoluto em si mesmo, soberano em si mesmo, que não depende do nosso louvor, que não carece do nosso amor, que não precisa de nós para fazer qualquer coisa, e mesmo assim ele decide por decreto desenvolver aqui no tempo o que ele decretou na eternidade, e ele desenvolve isso por pessoas que ele criou à sua imagem, à sua semelhança, e que jamais desiste. Deus, isso é grande demais para nós, porque nós pecamos contra ti. Nós somos frutos da queda. Mas a queda do homem não anulou o teu propósito, Senhor. Por causa do teu propósito, tu vieste buscar o homem. Mas não foi uma decisão que tu tomaste de improviso, não, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. Isso não cabe na nossa mente, Senhor. Nós somos seres humanos. Mas nós te suplicamos nesta manhã, assim como o apóstolo Paulo orou, venha nos conceder um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento das profundidades dos teus decretos e da profundidade da nossa redenção. Sejamos homens e mulheres paulatinamente
mais parecidos, mais expressando a imagem do Senhor. Certamente, Senhor, tu sabes, muitos que estão aqui estão vivendo dilemas, lutas, dentro das suas casas, às vezes situações, e parece lhe fugir do seu controle. Ó Deus, talvez eles quiseram vir para cá e ouvir uma palavra que trouxesse a solução para eles. Ó Deus, que eles entendam que as coisas não funcionam assim, mas à medida que eles compreendam a grandeza da tua obra, dos teus decretos, eles serão mais fortes para passar pelas adversidades da vida. Nós seremos mais resilientes nos momentos em que a vida fecha a porta, em que a curva é curva severa, que traz coisas que a gente não queria. Guarda-nos, Senhor, sustenta-nos. Tu nos selaste com teu Espírito. Conduza-nos até o dia do resgate da tua propriedade. E que tudo isso seja para louvor, louvor, louvor da tua glória. Que possamos ensinar isso aos nossos filhos, às nossas casas. Que possamos falar isso para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para quem estiver no nosso caminho. Que possamos ter a alegria e a coragem de falar assim: eu sei aonde está a solução. Eu sei onde está a solução para o ser humano. Bendito Deus, venha nos sarar, como disse o teu profeta, sara-nos e seremos sarados. Cura-nos, seremos curados, Senhor. Cura das nossas depressões, dos nossos sentimentos, das nossas doenças da alma, da mente, Senhor. Coloca na nossa mente a verdade do Evangelho, Senhor, para que possamos, por ele, Senhor, crescermos para a tua glória. É a nossa oração. Coloca no coração de cada irmão, de cada irmã aqui, o desejo de estar aqui, mas por compreender o que significa isso. Coloca isso no coração deles, Senhor. Te pedimos de coração. O que nós mais queremos é sermos crentes, verdadeiramente crentes em Jesus Cristo, com todas as implicações que tem essa fé. Seja assim com a minha vida, com meus irmãos que estão aqui e com tantos outros que nos ouvem ainda e ainda nos ouvirão. Teu nome seja glorificado, Senhor. Tu és tudo para nós. Assim nós oramos, Santo Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.